Fala, Placilob, firmeza total? Que é Marcelo Luz, que é um prazer estar falando com vocês. E hoje, cara, hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que eu acho espetacular. Foi meu professor, professor Moacir Broto. O Moacir começou como professor lá no Senai Federico Jacob, depois ele terminou a carreira como professor dele lá no Maria Mato. Atualmente ele é sócio proprietário da empresa Orbital. Cara, há quem diga, e hoje eu conversei com também aluno dele, Edmilson, e falou assim, o Moacir é um gênio. Ele consegue captar o que o cliente acha que quer, porque às vezes o cliente nem sabe o que quer e o Moacir pega isso daí. Moacir, prazer estar falando com você, viu, bicho? É sensacional, é um prazer inenarrável poder falar com você. Conta pra gente, como é que foi esse negócio aí? Como é que é o Orbital? Conta pra gente como que você chegou nesse negócio. Bom, a Orbital é uma empresa que ela é só de consultoria, na realidade, né? Hoje eu fico mais numa empresa chamada Atomo, que é da minha filhinha, a Luísa, né? E eu trabalho aqui fazendo os materiais, desenvolvendo aditivo e fazendo, na verdade, fazendo as coisas que o pessoal procura, né? Então, muito do que eu faço são ex-alunos que me procuram para que eu resolva algum tipo de problema, esse tipo de coisa, né? Mas é isso. E a Orbital ela fica mais como consultoria mesmo, né? O que o que a gente faz mais hoje é isso. Hoje eu fico mais na Orbital, desculpe, na Átomo do que na Orbital, né? Átomo. Átomo Átomo Polímeros. produz o quê? A gente faz aditivos e compostos plásticos. Nossa, que legal. Você sabe que o Edmilson, o Edilson, perdão, com quem eu conversei hoje, falou de ti, ele disse o seguinte, que muitas vezes, quando ele precisava de ajuda, né, às vezes na composição de algum material, às vezes na solução de algum processo, ele não conseguia pensar em mais ninguém. Ele falou assim, porra, acho que eu até estou enchendo o saco do Moacir, viu? Toda hora eu chamo ele. E ele comprava de você, acho que oleamida, para produzir Masterbet. Cara, olha que coisa louca. É essa linha aí que você faz, então, nas suas consultorias, ajuda as pessoas? Exatamente. Hoje, quando a gente faz consultoria, a gente, bom, sempre é para ajudar alguém, né? Não tem outra destino, né? E hoje a gente faz isso aliado a fornecer algum material. Então, muitas vezes, a própria consultoria, como consultoria não é cobrada, mas a solução na forma de um material, de um aditivo, aí acaba sendo muitas vezes uma solução e a pessoa acaba tendo uma continuidade conosco bastante grande, né? Que E legal. tem sido bem legal isso daí, né? Hoje, pode falar, Orozco. Não, eu estava pensando aqui, né, que as pessoas elas precisam de ajuda, né? Eu trabalhei bastante tempo no centro de São Paulo, ali naquela ABC, e atualmente eu estou no interior, né? E aqui no interior a carência é impressionante, assim. Eu acho que a gente ainda vai ter muito que conversar sobre essas ajudas aí, viu, bicho? Fica à vontade. A grande maioria dos meus clientes são ex-alunos, né? E são outros que não são indicados por eles, né? Então, a gente não tem nem área comercial, a gente já está lotado com os anjinhos aí Ah, que coisa boa. que foram durante tantos anos aí que eu fui professor, né? Foi, Mas você é um professor marcante, viu? Vou te falar a verdade, assim. Todas as pessoas que eu conheço que, quando eu falo o teu nome e tiver aula com você, já falam, nossa, o mestrão, cara, você teve aula com o mestrão, é uma coisa assim de outro mundo, é outro nível. E aí o Edilson falou isso, né? Que você tem essa característica de entender o que o cliente quer, né? A Adriana até acabou de me ensinar aí o que significa CTQ, porque eu não conhecia esse termo, né? é, E o que é esse acrônimo? O que significa CTQ? Como que é isso? o CTQ é o que a gente chama de Critical to Quality, né? É entender a necessidade, no caso aí
da peça em si, né? O que ela vai fazer, e fazer uma composição ou uma aditivação que possa ser utilizada para atender essas necessidades. Então, o que acontece? Em geral, quando você tem um produto final, você tem algumas características que geram esse produto final, né? Uma parte delas são o que a gente chama de propriedades físicas fundamentais do material, quer dizer, as propriedades intrínsecas, na realidade, do material, que pode ser um plástico, metal, uma cerâmica, enfim, qualquer coisa dessa. Parte das propriedades do produto final, ele é composto pela forma com que o material é feito. E o terceiro, que é o fator forma, né? Quer dizer, então, você tem aquilo que é do próprio material, aquilo que é da sua forma de formação da peça, e o terceiro é o fator forma. Essas três coisas juntas, a intersecção dessas três situações é que formam as propriedades do produto final. Então, você acaba tendo que enxergar isso daí, quando você quer fazer um determinado produto para que ele seja, digamos assim, atenda realmente à necessidade para aquilo que ele está sendo destinado, né? Vou dar um exemplo. Você tem um filme de polipropileno, por exemplo, né? Bom, o filme de polipropileno, ele tem que ser transparente. Mas se você pegar o polipropileno, né? Então vamos falar agora da característica óptica, né? O polipropileno em si, ele não é um plástico que é transparente. Ele é um plástico que tem um certo nível de transparência, uma translucidez, e isso depende, por exemplo, da espessura, que é o fator forma, né? Então, se você vai fazer uma embalagem de polipropileno, sabendo que o polipropileno, por exemplo, tem uma coisa chamada anisotropia, você tem que fazer, normalmente, a biorientação da estrutura na hora de formação do filme. E, dependendo da espessura, é que você vai ter a questão de ser ou não transparente, de ser mais brilhante ou menos brilhante, né? Voltando aí um passo atrás, né? Dentro do próprio material, você tem o homopolímero, você tem o copolímero, que pode ser bloco ou pode ser random, e isso também dá características intrínsecas diferentes que podem ser mais apropriadas para aquela aplicação ou não. Então, por exemplo, o polipropileno homopolímero, ele tem uma certa translucidez, mas ele tem um maior grau de cristalinidade dos 3 grades, né? Quando você faz, por exemplo, o copolímero em bloco, você tem o crescimento do propileno, né? Você joga o propileno, ele cresce, aí você joga o eteno quando está no final do processo de polimerização do propeno. E aí você tem um bloco de eteno. Os índices de refração dos cristais de propileno, né, da fase polipropileno e da fase etileno, eles são diferentes. Então, ele fica branco. A luz não passa. Então, já não seria um material tão adequado se eu quisesse muita transparência. O random é aquele que tem, você tem o polipropileno no reator, joga o eteno e, randomicamente, ele cresce. E ele é enxertado na cadeia de uma forma randômica, aleatória. Então, ele tem a menor grau de cristalinidade. Então, em termos de transparência, ele seria o melhor, né? Agora, tem que ver para que é usado o filme. Então, o mais forte é o homopolímero, o mais resistente ao impacto, estiramento, é o copolímero em bloco, e o mais bonito é o random. Então, para que eu vou usar, que espessura eu vou usar, por exemplo,
Se você vai fazer um potinho que você quer enxergar dentro, você vai para o handle. Se você quer um potinho que caia no chão e não quebre, você vai usar o bloco. Se você quer um material mais forte, que dê mais resistência à deformação, você vai para o omo. Então, tudo isso depende dessas três características. O que é intrínseco do material, né? O que é dado pelo fator de crescimento, de formação da peça, né? E a questão da forma, quer dizer, espessura, parede, momento momento de inércia da seção transversal da peça, esse tipo de coisa, né? Então, isso tudo pode... você tem que olhar as três coisas para conseguir escolher bem não só o material, mas também o processo que você vai fazer, né? E Um qual o outro exemplo. benefício que traz nesse estudo aí? Qual que é o benefício que o cara encontra? Achar o Ganhar material dinheiro mais? mais adequado, o processo mais adequado e o formato mais adequado para aquilo que ele deseja, em termos de produto, né? Vamos pegar o próprio polipropileno, uma corda, né? Um filamento, um monofilamento. Lembra que eu falei sobre a anisotropia, que é uma característica do polipropileno? Isso. A corda, o filamento, ele tem que ser estirado, ou a fibra tem que ser estirada. E aí ela ganha muitas vezes a resistência original do material. O fator de formação da peça, ele influi talvez mais de 10 vezes a resistência original que ele tinha na forma de injetado, por exemplo, fazendo ele estirar e orientar a estrutura, né? E a corda fica super resistente, né? Então, Que legal isso aí. Entendi. é o mesmo material com formas diferentes de você formar a peça para que ele tenha melhores características para aquela peça ou produto que você está desejando fazer, né? Atualmente eu estou trabalhando numa empresa que faz multifilamento de PET e multifilamento de PP, né? E é exatamente isso que você falou, né? A gente ganha resistência mecânica no PP, no estiramento. Produz lá a fibra, aí passa por vários banhos de aquecimento, estiramento, esfriamento, aquecimento, estiramento, esfriamento, até que ele vira lá na frente, é picotado para depois a gente fazer o não tecido, né? Nós produzimos não tecido no oven, né? Eles falam para a indústria automobilística também, né? Mas também para o garimpo, mas também para como geossintéticos, né? Mas também para automobilística, uso dia a dia, né? Os diários, perfex da vida. Eu me encantei com isso, né? Tive até que estudar sobre a anisotropia do polipropileno, organização dos cristais, estiramento das zonas amorfas. E você foi falando, essa coisa foi recheando na minha cabeça e é fantástico isso. Não, mas isso tem em todos os materiais, né? Cada um tem a sua característica, né? Cada um tem Quando você fala em um polímero qualquer, né? Ou não só um polímero, mas é que nos casos dos polímeros isso é muito evidente pelo tamanho da família que existe, né? Quer dizer, você tem poliamida, você tem poliéster, você tem olefinas, poliuretanos, enfim, você tem uma gama muito grande de materiais. Mas, assim, quando você fala em propriedades intrínsecas, você vai sempre olhar o grupo repetidor, né? Como é a estrutura química do grupo repetidor. Aí você tem sempre a questão de como eles crescem, né? Como é que um grupo repetidor vai entrar atrás do outro, né? Para ter um certo nível de organização maior ou menor, né? Depois que você cresce a molécula, você vai ter a questão de como que, aliado ao crescimento da molécula e ao grupo repetidor, como que ela forma morfologicamente a sua estrutura, mais cristalina, menos cristalina, cristal esférico, cristal planar, né? E isso dá uma série de características.
e isso tudo forma as propriedades intrínsecas, né? Por exemplo, se você pegar o polipropileno, voltando aí, né, ao polipropileno, mas vamos pegar um pouco antes, vamos pegar o poliestireno, que nasceu um pouco antes, né? Ele é um material amorfo, né? E ele foi criado via radical livre. O crescimento dele foi via radical livre. Só deu certo o polipropileno, porque assim, quando tentaram fazer o polipropileno via radical livre, ele ficava atático, ele era um material que não tinha uma forma, consistência, esse tipo de coisa. Já o poliestireno, ele já fica na sua forma original, de forma que ele é amorfo. Por quê? Porque ele tem uma estrutura aromática muito mais rígida e ele, para nós conhecemos ele amorfo, porque ele cresceu de forma irregular e ele não vai cristalizar. Enquanto o polipropileno, do jeito que nós conhecemos, ele é usado de forma semicristalina, que é organizado. O crescimento dele sempre foi, depois, né, do Ziegler e do Natta, geraram os catalisadores, que eles entram de uma forma ordenada. E aí ele conseguiu crescer de forma ordenada e ter as características que ele tem. Se a gente fosse tentar fazer ele via radical livre, a gente teria um material aleatório e atático, quer dizer, é mais pelo só a composição de carbono, hidrogênio, aquele carboninho pendente, né, o CH3 pendente, é pequenininho perto de um anel aromático de seis carbonos, né? Então, ele ficaria um material mais parecido com uma cera do que um material que nem rígido, que nem um poliestireno, por exemplo. Isso falando ainda dos materiais de poliadição, né? Agora, quando você entra nos materiais de policondensação, normalmente você tem regularidade, né? Que nem um nylon, que você pega uma mina e um ácido carboxílico, né? Ou então um uretano, que pega um isocianato com um álcool, e aí você vai formando cadeias que podem gerar propriedades completamente diferentes de um membro da família com outro membro da família, né? Mas sempre assim, sempre olhando a estrutura do grupo repetidor, a forma de crescimento, a forma morfológica que ele vai ser gerado por causa desses dois fatores, né? E a forma final. O policarbonato ele cresce de forma ordenada, né? Só que, poxa, mas o policarbonato é transparente. Então, ele é cristalino ou ele é amorfo? Não, ele é, na nossa utilização, ele é amorfo. Mas se você der 1 hora de resfriamento, jogar um molde aquecido acima de 140 graus, que é a ATG dele, e deixar ele cristalizar, ele vai ser cristalino, vai ficar opaco. Mas você usa esse material? Não, porque ele vai ficar muito forte, mas muito quebradiço. Então, a gente precisa da característica do policarbonato do jeito que ela é. É assim que a gente aprendeu a usar ele, né? É um exemplo, né? Mas sempre o processo é muito vinculado com aquilo que você quer também, né? Não é só o... Você vê, mesmo um processo de injeção, dependendo de como você forma, você vai ter mais tensões residuais, menos, vai ter características diferentes, morfológicas, porque a morfologia depende não só da tendência original da molécula e da sua forma de crescimento, como também de como que ele é resfriado, né? Quando você faz um DSC, o que normalmente você faz? Eu quero saber a propriedade intrínseca do material, eu jogo na temperatura, fundo, faço o resfriamento controlado e aqueço uma segunda vez, para que aí eu tire e elimine as influências da transformação que houve no material de origem, a não ser que você queira estudar que alívio de tensão, como é que foi que aquele material foi processado. E aí você faz a análise das duas coisas. Faz a análise de quando você aqueceu diretamente de uma peça que você pegou, que está formada, e depois que ela sofreu aquecimento, resfriamento controlado,
e em novo aquecimento. É um exemplo. Uma professora amiga minha diz o seguinte, vamos tirar a história térmica desse material primeiro, para depois a gente estudar só ele, né? Quando você quer só ele, é extremamente válido. Você só usa a história térmica se você quiser conhecer mais sobre o processo. Né? Aí sim você estuda as duas coisas, quer dizer, ele com a história térmica que ele teve e depois que você tirar a história térmica. As duas coisas, a maioria de nós procura saber mais sobre o material, mas se você quiser estudar a história térmica dele, é uma coisa válida também. Também dá para fazer. Bom, a gente está falando de um monte de aspectos aí que se relacionam com a estrutura química, polimerização, né? E de verdade, assim, o mercado não vai tão longe, né? É raro a gente encontrar pessoas que entram nesse nível de discussão, né? E onde que as pessoas erram quando eles vão selecionar o material? Qual que, ao seu ver, é a principal mancada das pessoas? Bom, tem algumas propriedades que são intrínsecas no material que, digamos assim, são mais difíceis de você trabalhar se você não tiver isso bem conceituado, né? Por exemplo, vamos supor que você queira fazer uma peça transparente, né? Então você tem que olhar as propriedades ópticas da origem de onde você está partindo. Se você tiver uma peça que tem a possibilidade de translucidez, você tem um fator de forma que pode te ajudar. Mas se a peça for se o produto, se a matéria, se o ABS, por exemplo, você tem o ABS transparente ou translúcido e o ABS normal, né? Com um índice de refração totalmente diferente dos três componentes. Então, esse daí, você não vai fazer uma pecinha translúcida, mesmo que você afine a parede. Você vai pegar um poliacetal, é super cristalino, é o mais cristalininho deles, dos materiais. E você não vai fazer uma peça transparente. Você vai pegar um PBT, dificilmente você vai fazer uma peça transparente, né? Pegando o irmãozinho do PBT, o PET, né? O PET é irmão do PBT. Um é polietileno tereftalato, o outro é polibutileno tereftalato. São dois carboninhos a mais que tem na fase linear da cadeia, né? É o irmão menor. É o irmão, não lembro qual que é o menor agora. Mas acho que o PET veio antes do que o PBT. Mas, por exemplo, quando você quer fazer uma garrafa, que ela fique brilhante, esse tipo de coisa, o que é mais recomendado? Você usar o PET copolímero, onde você usa o ácido tereftálico, ortoftálico e tereftálico, com o etileno glicol, né? E aí você tem uma certa irregularidade na cadeia que te permite mais zonas amorfas e ele fica mais brilhante e mais resistente ao impacto. Se você usar só o ácido tereftálico, você vai ter um PET mais forte que vai ser super legal para você fazer uma corda. Com paraquedas. Normalmente o pessoal que pula de paraquedas não quer que ele abra e fique firme, né? Que não vai disparar, né? Mas, por exemplo, se a garrafa, você quer que a pessoa enxergue o que tem dentro, esse tipo de coisa, né? Muitas embalagens, o que você procura é mais essa característica de transparência, né? Então, você pode ter alternativas de mudança de forma de crescimento molecular para se adequar àquilo que você está querendo fazer, né? Como que extrai isso do cara? Hã? Repete, como que eu não entendi. Como que você extrai isso? Como que você tira do cara que ele tem essa necessidade? Bom, então, primeiro a gente pergunta as principais características que são importantes, que você não consegue trabalhar muito. Consegue trabalhar, mas não consegue trabalhar muito. Então, por exemplo, propriedades térmicas. O ponto de fusão, ATG, ATM do material, você pode até alterar um pouco, mas você não consegue alterar muito. Se você, por exemplo, tem uma aplicação do PET, né?
vamos falar um pouco de outra coisa, vai, do PPS, polisulfeto-fenileno, né? PPS. Que você vai querer, você vai trabalhar, então, numa aplicação onde ele vai servir para uma peça que pode chegar a 220 graus, né? Dificilmente se você vai usar um PET, por exemplo, para fazer isso. Por quê? Porque a TG do PET é 70 graus. Colocando fibra, ele vai ficar um pouco mais resistente, né? Mas a TG dele é aquela. Se você é um ponto onde ele começa a cristalizar, então ele perde a, a, a característica de estabilidade dimensional, né? O policarbonato é 140 graus, né? O PPS já é um material semicristalino, então essa semicristalinidade dele, ou essa cristalinidade, e aí sim vem da morfologia, né? Você consegue propriedades de maior resistência à temperatura quando você fala em ponto de fusão. Quando você fala em exposição de longo período, você pode ajudar com antioxidantes, tem alguns RAUs que ajudam também. Então, são coisas um pouco diferentes, mas, por exemplo, você não vai conseguir usar um poliacetal que ele entra em degradação a 210, 200 graus, né? Numa temperatura muito alta. Por quê? Porque é característica dele se decompor nessa condição, mesmo sendo muito cristalino, né? Então, as propriedades térmicas, né, são muito importantes. Então, uma das primeiras perguntas que você faz é: essa peça, ela precisa ser transparente ou pode ser opaca? É uma primeira coisa que vai te dar uma visão bem diferente do que você pode fazer. Depois, a que temperatura você vai expor isso? De forma contínua, de forma de picos? Como é que você vai expor essa peça? Ela vai ficar no cofre do motor? Ela vai ficar numa peça que tem numa região que tem muito calor ou muito frio? Porque você também pode ter a quebra por fragilização, né? E a outra coisa que também é uma coisa que é difícil você mudar, tem algumas alternativas, mas é difícil, é em que meio que você vai fazer. Como é que você vai expor esse produto a ácido, vai expor a base, vai expor a um produto orgânico, a um solvente. Isso tudo, essas três coisas primeiras, você tem que saber, quer dizer, óptico, né? Quer dizer, transparente ou não transparente, térmico, que condição de exposição que você vai ter, né? E químico, né? Quando eu falo químico, a coisa é um pouco maior do que só o ambiente. Por exemplo, eu vou expor ao sol, eu vou ter raios ultravioleta, eu preciso proteger, porque assim, o sol você consegue melhorar. Hoje tem muitos aditivos aí que você consegue melhorar, mas faz parte da estrutura química, né? Eu posso ter um material que dura mais e posso ter materiais que duram menos, né? Naturalmente falando. Os dois podem ser alterados nesse processo usando aditivos UV? Pode, né? Mas tem que saber. Por exemplo, essa peça vai sofrer uma exposição à chama. Um exemplo, né? Ou tem risco de exposição à chama. Uma peça elétrica, por exemplo, né? Será que eu tenho que me preocupar com uma exposição à eletricidade? Quer dizer, ela, ela tem que ser isolante ou ela tem que ter uma certa condutividade? Hoje, a gente já tem condições de alterar a condutividade dos materiais por incorporação de outros materiais, né? Sejam negros de fumo condutivo, grafite coloidal, fibras de carbono. Tudo isso você vai conseguir fazer um material que tem resistividade de 10 a 18, 10 a 15, cair para 10 a terceira, 10 a segunda, dependendo da quantidade de material que você coloca. Para você ter ideia, a água é 80 volts por milímetro, quer dizer, não chega a ser 100 volts por milímetro, quer dizer, se você pode fazer ela conduzir eletricidade, por exemplo,
Se você tiver na bateria do seu carro 12 volts e você tiver com a mão molhada, você pode pegar os 2 polos que não vai acontecer nada, né? Porque a umidade, a eletricidade vai ser transmitida acima de 80 volts. Mas se você tiver uma peça elétrica, alguma coisa na sua casa e você tiver no 110, você já toma um baita choque, né? Que a gente é composto muito de água. Os Eu 80 que estou lá, né? Já. velhinho, eu sou velhinho ainda, tudo bem, né? Tenho menos água no corpo, mas vocês que são jovens, né? A gente toma menos choque, digamos assim. Cara, aí você Mas vai fazer é essas um perguntas outro pro cara, exemplo. Quer dizer, né? as propriedades elétricas hoje elas podem ser mudadas, podem ser bem mudadas, mas é importante você saber aquilo que você vai expor ao produto, né? E as propriedades mecânicas, normalmente você trabalha junto com o fator de forma. Então, eu aumento uma espessura se eu quero mais resistência, eu posso alterar o formato da peça, né? Então, isso tudo, as propriedades mecânicas estão muito aliadas com o fator de forma. Mas, por exemplo, já eu pegando um material, né? Se ele pegar o material original, ele vai ter a TG original dele e a TM original dele. Você tem que trabalhar no intervalo que você estipulou para que seja isso. Por exemplo, se eu pegar um elastômero, ele vai estar na temperatura ambiente, ele vai estar acima da TG para ter a maleabilidade, senão ele fica duro. Mas você não pode fundir ele, senão ele perde a consistência. Então, você tem que trabalhar em cima ou abaixo da TG, tudo é relativo com o produto que você quer, né? Eu vou fazer um coxim, tem que ser maleável, né? Então, mas ele tem que ter consistência. Até que temperatura ele tem consistência? Aí você tem se você for usar numa temperatura mais alta, você já usa um TPV, se você falar ainda em termoplástico, ou mesmo vai ter que fazer um termofixo, ainda flexível. Você sabe que recentemente, conversando com um menino, ele me disse que aquele acidente com a nave espacial Challenger, né? Aconteceu porque o óleo que fazia a vedação numa região onde passava o combustível, que era de um óleo de um fluoropolímero, né? Então, o elastômero, a TG dele era perto do zero. E naquele dia do lançamento, estava -2. Né? Então, foi isso que provocou o rompimento do O-ring e o oxigênio entrou em contato com o combustível E e deu o bom. que deu, né? Aí você vê o nível de tecnicismo que chegou o negócio aí, né? Muitas vezes o cliente, o cara que está lá querendo comprar o material, querendo desenvolver o produto dele, ele nem sabe que perguntas fazer, nem que resposta dar. E aí você tem que conduzir o cara, né? Mas e aí? Tal. Exatamente. Por isso que você Disse o Edilson começa... que o Edilson falou que é aí que você faz a sua mágica. Na verdade, a maioria das vezes, a resposta vem do próprio cliente. Ele só tem que responder as coisas certas, né? Quer dizer, muitas vezes ele não sabe o que quer, né? Então, por exemplo, eu estou usando um produto XYZ de um fornecedor T e está dando certo, né? É um nylon com 30 de fibra, mas normalmente é um nylon com 30 de fibra com uma série de coisas que são incorporadas nesse material para ele suportar mais temperatura ou para ele suportar... Quando eu falo mais temperatura, costuma ser não a temperatura de pico, mas a temperatura de exposição, né? Quer dizer, para o material não degradar ao longo do tempo e ter a durabilidade que ele precisa, né? Ele tem uma modificação na estrutura para que ele fique mais resistente a alguma coisa que ele está sendo exposto, né? Ou ele vai ser usado a menos 30 a menos 30 graus, é que nem o caso do O-ring aí que você falou, né?
Ele chegou, atingiu o 0 grau, ficou rígido, e aí ele não suportou o esforço, porque o que acontece? Quando abaixo da TG fica vítreo, né? Ele fica frágil. É uma peça que fica frágil, né? Mas Cheio isso de também... glass, né? ela... Isso sempre está muito relacionado também com a questão do grau de cristalinidade. Quanto maior o grau de cristalinidade, a TG vai ser mais influente. Quanto mais amorfo for o material, quanto mais cristalino, a TM vai ser mais influente, a temperatura de fusão cristalina, e quanto mais amorfo for o material, a TG vai ter mais influência, né, naquilo que você deseja do produto, né? Isso é espetacular, né? E aí você conduz o cara a responder coisas que ele nem havia pensado, né? Na verdade, ele Uhum. até vai trazer a resposta mais adequada e, ao final das contas, vira uma brincadeira de ajuda-ajuda, né? Você ajuda ele a se Exatamente. ajudar. Muitas vezes, o fato de ele não saber, ele passa a buscar a informação, né? E você muitas vezes também pode ajudar, porque se você souber aonde ele vai aplicar, você pode cortar uma parte dessas perguntas, né? E Uhum. expor a ele, olha, num caso como esse, vai ser exposto a picos de temperatura, vai ficar dentro de um ambiente onde tem graxa, essa graxa pode influenciar, pode inchar, pode não inchar, né? Então, tudo isso vai acabar ajudando você a ajudar o próprio cliente, né? Então, Isso é é importante você ter essas perguntas em mente, né? A questão da formulação ou da escolha do material acaba sempre passando na sua mente, porque o que acontece? À medida que ele vai te dando essas informações, naturalmente você vai selecionando que material que você pode usar, que material que você pode influenciar com aditivação, qual tipo de aditivação que você vai colocar, né? Por isso que eu falo assim, a gente acaba fazendo pacotes de aditivos que ajudam o pessoal a resolver os problemas, né? E é dessa forma, é perguntando e entendendo a necessidade do cliente, né? Não que muitas vezes não tem todas as respostas, mas pesquisar, né? Pesquisar pesquisar. a resposta e tal. E você tem uma dica, assim, fala, dica de ouro, né? Quando a gente fala para resolver problemas, né? Assim, outro dia eu estava conversando com o Gilberto Baxa, e aí ele falou que não gosta daquele troubleshooting, né? Aquela tabelona lá de... O que você acha disso? Você acha que isso ajuda mesmo, atrapalha? Ou um pouco de cada depende do caso? Esse Então, Faustão falando agora, né, bicho? o, essa tabela que traz soluções prontas, ela ajuda na grande maioria das vezes quando é um padrão. Então, ela acaba sendo dando um tratamento estatístico, né, para aquilo que mais você tem da própria experiência dos profissionais no que em geral, resolve, né? Cobre tudo? Nada cobre tudo, né? Não tem uma coisa que cubra todas as situações, mas ela ajuda muito no sentido de, poxa, 90% das vezes isso daqui resolve, então já é uma ajuda muito Bastante. grande, né? Agora, nem sempre pode ter alguma coisa que você não observou, pode ser uma coisa que quem fez a tabela não observou. Então, muitas vezes ir numa visita e, e ver o problema vai poder ajudar demais o caso, né? Você Eu pode contar lembro... algum caso que você viveu assim, que o cara estava lá e de repente falou, porra, bicho, vou ter que ir lá ajudar esse cara. Conta um caso Há aí. muitos, né? Milhares deles, né, bicho? Deve ter Mas pegar um milhares. exemplo aqui, vai. Eu lembro que uma vez tinha um cliente nosso, grande amigo até,
E ele ligou para a gente, poxa, o poliacetal da Rext não está funcionando. Eu não lembro agora se era a Rext ou era a Celanese, porque a Rext tinha comprado a Celanese lá em 87, né? E aí eu fui no cliente, né, ver o que estava acontecendo, e 140 graus, aquele cheiro de poliacetal na fábrica, tudo, material decompondo, né? Naquela época a gente sempre levava aquele revolvinho lá de infravermelho para medir a temperatura, né? Bom, medi a temperatura do canhão, 140 graus indicado no pirômetro do cliente, era mais ou menos uns 240 real, né? E era um problema tão simples que era só prender o termopar na parede da injetora, né? Quer Na dizer, posição certa. então, quer dizer, são coisas que você não consegue resolver de longe. Você só resolve mesmo se você vê o que está acontecendo, né? E Como... eu vivi isso parecido, eu vivi uma situação parecida com essa. Era um cabo, era extrusão, né? E aí o cara falou, pô, tô sentando aqui, já tô com 300 graus. E eu olhando lá a foto, eu falei para ele, falei, meu, por essa foto aqui não dá para saber muita coisa, mas pelo brilho que a peça está demonstrando, dificilmente está nos 300 graus, né? Era um polietileno de alta, não tinha um brilho, não tinha, fez aqui, mas eu vou aí ver, né? E aí fui lá. Aí cheguei lá, estava isso mesmo, saía lá do cabeçote, estava aquela expansão, polietileno, sem brilho nenhum. E o cara falou, não, tá com 350. E no pirômetro estava marcando 350 mesmo. Eu falei, nossa senhora, meu Deus, né? E aí eu falei, cara, pega lá o high-tech lá, a pistolinha, para a gente ver a temperatura da massa, né? E o cara estava meio bravo comigo, para falar a verdade, né? Porque na cabeça dele, ele achava, o que esse almofadinha tá fazendo aqui, né? Bom, ele foi lá buscar o negócio e eu fui, me cheguei no operador. Aí cheguei no operador, papapá, tal. Falei, e aí, quando você essa máquina? Ele falou, estava rodando lá em Minas, estava tudo bem, quando veio para cá não funcionou, tal. Falei, mesmo, mas o transporte foi legal, tal. Ah, a empilhadeira passou em cima dos cabos, cortou tudo aí, foi um inferno para mim. Eu falei, foi esse cabo aqui, o cara teve que colocar embaixo da resistência. Ele também já teve toda a resistência, né, cara? Não lá no fundo do poço. Falei, pô, achei, né? Já era. Porque aí o pico de temperatura na hora que liga é enorme, né? Né? Mas essas coisas acontecem diariamente em todas as empresas, né? E as Mas empresas têm metodologia para resolver isso, para encontrar essas questões críticas para a qualidade? Ou não tem metodologia nenhuma? tem. Quanto mais sofisticada a empresa, ela costuma ter a engenharia de processo, né? Onde normalmente trabalham muita gente da nossa área, né? Do técnico em plástico, muitos e muitos técnicos trabalham estabelecendo e orientando e formando as fichas de processo para que se tenha, né? E então isso hoje em dia é bastante diferente. Teve um tempo, vamos falar agora de 1985, naquela época eu trabalhava com baquelite, né? E eu fui em clientes em que marcavam o tempo que eles deixavam o maçarico ligado no molde com o relógio da parede. Não, Sensacional. não sou a rainha da Inglaterra, né, que faleceu hoje, mas É, já vi bastante coisa, né? nossa Então, senhora. são coisas que existiam e que cada vez estão melhorando mais, né? Os equipamentos estão ficando mais sofisticados, mas é aquele negócio, o equipamento precisa estar ligado para que ele seja utilizado, né? Para que ele seja utilizado de forma correta, né? Aconteceu também um caso interessante, né? Porque, assim, você me lembrou também um outro caso, né? Que aí existe uma certa... Porque, assim, existe a evolução que vai acontecendo na criação dos plásticos, novas tecnologias. E se você pegar a tecnologia lá do EPDM, nós estamos falando da década de 50, né? Se você pegar a tecnologia, por exemplo, do etileno propileno copolímero, do polietileno octeno, já são tecnologias que vieram
catalisadores metalocênicos, tudo, nós estamos falando do final da década de 80, né? E são materiais que não têm saturação, que são mais resistentes a intempéries, têm uma boa maleabilidade, são elastômeros também, né? Uhum. E eu lembro que uma vez eu fui numa montadora, né? E o engenheiro lá falou para mim, porque a gente passou o seu produto no infravermelho e não encontrou o pico do norborneno, que é o monômero diênico do EPDM, né? Falei, poxa vida, não encontrou? Mas é porque não tem mesmo, né? A gente está usando uma tecnologia mais avançada, pelo menos na faixa de 30, 35 anos melhor, né? Que resiste mais a intempéries, dá mais estabilidade dimensional, não é um material que vai ter reticulação por ação do ultravioleta, não vai secar tão rápido, não vai endurecer que nem o EPDM e tal. Dessecado, né? Ele é um material mais moderno, né? Que no caso era o o polietileno octeno, né? O POI. E o octeno eteno, né? Porque você sabe, né? O linear, quando você copolimeriza com o octeno e o eteno, você tem o plástico, né? O polietileno linear. À medida que você vai aumentando o teor de octeno, ele passa a ser um plastômero e depois passa a ser um elastômero mesmo, né? É conhecido aí por Engage, Tafmer, e tem outras marcas também, o Exact, tem várias marcas, né? Mas é tudo um alto teor de octeno, que ele é mais resistente do que o EPDM, que é um material antigo, né? Uhum. Bom, enfim, expliquei para ele isso, tal, o engenheiro se convenceu, falou, não, poxa, nós estamos recebendo um produto melhor, né? Legal. Aí ele chamou o chefe dele, né? O chefe do laboratório, né? Isso, a única coisa que tinha era um desenho escrito PP mais EPDM. Só isso que estava escrito na especificação. E o material passou em todos os testes, tudo menos, não tinha no infravermelho, o pico do norborneno, que era do EPDM. Né? E aí expliquei tudo isso de novo para o cara, né? Quer dizer, com um pouco mais de detalhe. E aí esse senhor, bastante idoso na época, né? Falou assim, o que pede o desenho? Pede PP com EPDM. E aí ele olhou para mim e falou assim, o seu PP tem EPDM? Eu falei, não, ele tem, como eu disse, acabei de explicar para o senhor uma meia hora, né? Ele tem um polímero mais moderno, que vai dar melhores características, principalmente ao longo do tempo, né? A curto espaço de tempo, praticamente a mesma coisa. Ele falou assim, olha, aqui a gente pede o PP com EPDM. Eu falei, o cliente sempre tem razão, a gente vai fazer para você um material antigo e que vai atender a sua E pronto. necessidade. Né? Mas, assim, é aquele negócio, é onde a engenharia peca. Quer dizer, em vez de entender a modernização da própria química, às vezes eles escorregam em processos antigos, em normas antigas, em cubinhos que você não pode sair. Então, aí não tem muito jeito. Aí você pode ter a melhor boa vontade, explicar tudo, mas se a colocação da engenharia é exatamente fazer o que está pedido sem que haja uma possibilidade de melhoria, aí é aquele Não tem negócio. O como. cliente tem razão, né? Vai receber um produto pior, mas e naquela época era até um pouquinho mais caro, porque o EPDM era mais caro. Não Nossa sei hoje, Senhora. mas você vê, não estou falando de Ele perdeu números duas muito grandes. vezes. Não falo em números muito diferentes, mas 5, 6% ele poderia economizar com um produto de mais Muito melhor durabilidade. fazer. Tudo de melhor, né? Cara, assim, você falou uma coisa que é bem legal, né? Quando as empresas estão mais, vamos dizer, estruturadas, né? Quanto mais estruturada, maior poder, maior aceitação das ideias, né? Dessas metodologias de escolha.
E eu trabalho, como eu disse, eu trabalhei muito tempo nos grandes centros e agora estou mexendo com os recicladores, com, né, pessoal de menor porte, né? Recentemente recebi uma pergunta de um menino que está desesperado para soprar uma peça e eu não estava entendendo direito a foto dele, né? Falei, meu, faz o seguinte, grava para mim aí como uns 3 ciclos da peça, né? Uma sopradora. Grava para mim uns 3 ciclos da peça para eu entender como que é o seu processo. Assim, é o seguinte, o cara tem um motor ligado por corrente direto no fuso da rosca. E aí ele manda pau, liga a rosca com a velocidade só, manda material para frente. Quando atinge o comprimento do Paizo, ele vem lá com o molde, fecha mais ou menos na mão e uma trava, desliga o motor. Enfia o pino, sopra. Deu tempo, ele abre, tira a peça. Cara, me lembrou muito os vídeos assim que a gente vê dos indianos, né, cara? Eu nem sei se... Parece até coisas dos TikTok da vida. Você vê, o cara tá lá a 200 quilômetros de Fortaleza, sozinho, sem ninguém para ajudar, um molde de aço, cara, eu quase chuto que não é aço. Eu quase chuto que aquilo é ferro. Pode ser. Eu quase... E você vê, né? Então a tecnologia não chegou lá. Esse cara ele não vai ter o melhor, né? E aí eu falei para ela, vou te ajudar, né? Vou acertar suas temperaturas da melhor maneira possível, né? Tá aqui falando com ele lá e a gente vai melhorar o seu processo. Mas ficar bom mesmo vai demorar bastante, né? Ó, Então, você vê, né? A foto que ele desmontou a rosca porque ele disse que não conseguia, ficou desesperado. Alguém falou para ele que tinha que limpar a rosca estava suja. E ele aproveitou e tirou uma foto, né? Velho, mandou uma foto aí, né? Ele mandou a foto da rosca. Na zona de alimentação já tinha material derretido colado. Então, ele estava trabalhando com aí, temperaturas de 220 a 350 meu polietileno de Deus, álcool. Eu para falei, sopro cara, ainda. para sopro, né? Eu falei, cara, o pai sai pipocado. Polietileno sai pipocado. Mas Coitadinho, ele... provavelmente não era polietileno novo também, né? Ah, não, né? Era quase um Então polipropitudo, né? nós temos um outro agravante aí, né? E Quase um é, polipropitudo. mas, Coitadinho. Agora, diz uma coisa, você. Quando foi que hum, você percebeu que fazer a pergunta certa é o caminho, é o melhor caminho para alcançar conduzir essas conversas, né? Pô, eu tenho que acertar as perguntas, eu tenho que ter. Quando foi que você se ligou nesse negócio, nesse olha, movimento aí? na verdade, isso daí, bom, eu comecei a dar aula em 78, né? E 78. 78. Naquela época eu tinha 19 anos. E eu era o cara mais novo da classe, meu aluno mais novo tinha 20. Todos eles trabalhavam. E eles iam lá para tirar dúvida comigo, porque no dia seguinte eles tinham que resolver o problema nas empresas. Nossa, que legal. E eu dava aula justamente de controle de qualidade e, naquela época, o começo era tentar entender, dava aula também de materiais plásticos, matérias-primas aditivas e material plástico. E eles... O que a gente percebeu quando você dá aula de controle de qualidade, o começo é justamente falar sobre as propriedades intrínsecas, que são essas físicas fundamentais, térmicas, elétricas, mecânicas, né? E a partir daí, quando a dúvida vinha de uma pessoa que estava trabalhando, você tinha que entender o que a coisa sofria. E a gente já estava explicando as propriedades. E então eu usava muitos exemplos da própria aula para que eles pudessem entender o que estava acontecendo na indústria. Então, isso daí acabou acontecendo entre 78 e 80, foi aprimorando, porque foram os 3 primeiros anos onde eu, digamos assim, em termos pelo menos da questão do conteúdo do Senai, foi onde eu mesmo aprendi mais, porque quando você tem que dar aula, você estuda muito, né? Sim, Então, sim. e eu tinha todos os meus anjinhos ali
perguntando de forma veemente o que eles precisavam Uma fazer. bênção, né? Foi uma bênção, para mim foi. Uma bênção na sua vida. Olha, Uhum. imagina, né? A princípio você se sente meio acuado, mas depois, quando você percebe que entendeu o que o cara está perguntando, você tem a resposta para aquilo, nossa, aí o negócio se movimenta, né? Mas é como eu te falei no começo, né? Se você entender o que o que a química do grupo repetidor representa, a forma de crescimento, o peso molecular, a distribuição do peso molecular, você começa a entender o polímero como qualquer polímero. Só que você sabe que são diferentes porque a gente estava explicando essas coisas para eles, né? Quer dizer, por que que isso influi isso? Por que, né, o CH3 aqui tem o carbono terciário é menos resistente que o carbono secundário? A energia, eu não lembro agora o número, mas naquela época eu lembrava, né? Por que que um polipropileno decompõe antes que um polietileno, né? Não que ele derreta antes, ele decompõe decompõe antes, né? Por quê? Porque os pontos de fusão são diferentes, né? O polietileno fica aí na faixa desde 108, 109 em baixa densidade, sobe um pouquinho para o linear, na faixa de 118, 120, 121, e vai para o média densidade um pouco mais alto, 125, de alta densidade uns 127, 128, por aí. Tudo bem, são questões de organização estrutural. Então, quando você pega o polietileno para explicar, ele te ajuda muito a entender toda a questão de todos os outros polímeros, né? Aí você traz o conceito de peso molecular mínimo, que o grupo, né, aquele Nzinho lá que tem quando você faz o grupo repetidor, desenha e tem o N, né? Aquilo lá é o grau de polimerização. Aí tem um grau de polimerização mínimo para que o polímero tenha características poliméricas, quer dizer, tenha consistência, firmeza, tudo mais. E aí, quando existe forma de você calcular isso, e isso depende completamente do grupo repetidor, da química. Então, anéis aromáticos, ligações do C-O, do NH, quer dizer, tudo isso influi que, por exemplo, você tem lá um polietileno com consistência a partir de 18, 15, de 15 a 20 mil unidades de massa atômica, e você pega um nylon e tem lá a sua característica mecânica forte já a partir de 7.000, 6.800, né, de unidades de massa atômica. Quer dizer, o que forma te dá consistência, né? Que tenha densidade de energia coesiva, tudo que isso faz com que os materiais sejam mais fortes, menos fortes, esse tipo de coisa. E aí você começa a entender os materiais e começa a passar isso para as crianças, né? Que não eram tão crianças. Não são tão crianças, né? Cara, assim, a gente está falando assim vários termos que me fizeram apaixonar pelo plástico, né? Densidade de energia coesiva, parâmetro de solubilidade, né? Gostava de pôr aquelas contas na lousa, explicar para eles, tal. Mas no mercado, a gente não encontra tanta gente assim que quer ouvir essas respostas científicas, ou isso mudou? Porque eu me recordo que eu ficava, às vezes, explicando para o meu chefe por que o polietileno da Aí ele estava Ipiranga. perdendo tempo. Cara, os caras queriam as respostas prontas. Você enguicha isso também? Ou... Não, isso é verdade. Normalmente o pessoal tem um problema e pergunta para mim: você tem algum aditivo aí que faz isso? Aí eu tenho que entender o que é o faz isso, né? Então, Aí vamos pesquisar. então, aí a gente pesquisa, faz, desenvolve, porque assim, quando você monta um aditivo, vamos supor um ligante, né? O que você precisa? Você precisa. Quando é que o material não liga? Aí voltando à densidade de energia coesiva e o parâmetro de solubilidade. O parâmetro de solubilidade é um número prático. Quando é abaixo de 1, a diferença entre os dois polímeros, você costuma ter compatibilidade de uma forma mais intensa. Quando a distância, os números de parâmetro de solubilidade são maiores do que 1, à medida que eles vão se afastando, mais
mais immiscíveis eles são, né? E muitas vezes, quando você faz uma blenda, ou no caso que você falou que você trabalha com material reciclado, né? Você precisa unir aquele substrato todo, né? Então, você estuda, porque assim, o problema do reciclado é que você não sabe o que você vai pegar pela frente, mas no caso da blenda, de uma blenda qualquer, você consegue fazer com que você consegue estudar uma forma de ligar alguns materiais quimicamente e fazer uma espécie de copolímero para que esses copolímeros sejam parte compatíveis com um material e parte compatíveis com o outro. É que nem aquele caso lá, você tem aí uma situação meio delicada, mas para perguntar para você, mas você já lavou louça, não lavou? Eu já Porra, lavei muita bastante. louça. Então, Às você vezes não tinha que pega apanhar para lavar, mas acabava lavando, né? Então, mas você não pega o detergente, põe na esponjinha, molha e passa Isso, na peça que está engordurada? Então, o que isso. que é o detergente? É um sabão metálico, quer dizer, uma parte dele é compatível com a gordura, a outra parte é compatível com a água, ele faz a miscigenação da água com a gordura e você consegue extrair a gordura do substrato da peça que você está fazendo. Um ligante é basicamente isso. Você pega uma estrutura que você conhece, que é semelhante ao material, que tem um parâmetro de solubilidade próximo de um material A, faz a ligação química dele com outro material que tem um parâmetro de solubilidade com o material B, e aí você faz a ligação, né? Vou dar um exemplo. Quando você faz uma composição de fibra de vidro, um PP com fibra de vidro, né? Um PP com carga mineral, alguma coisa assim. As cargas minerais, a fibra de vidro, são todas polares, né? Mesmo aquelas que têm o coating para o polipropileno, se você não colocar o ligante químico, você não vai ter a resistência que você deseja. Vou dar um exemplo. Se fizer um PP com 30 de fibra, sem o ligante químico, você vai ter uma resistência, com uma fibra certa, uma resistência aí na faixa de 50, 55, de 45 a 55 megapascal de resistência à tração. Quando você põe o ligante químico, você vai para alguma coisa entre 70 e 75, né? Olha, Usando 2,5%, 3%. O que é o ligante químico? É uma coisa que a gente aprendeu a fazer aqui. Quer dizer, eu pego o polipropileno, abro a cadeia dele, enxerto o anidrido maleico e ele fica polar. Então, eu tenho uma estrutura apolar quimicamente ligada com uma estrutura apolar, quer dizer, uma estrutura apolar ligada quimicamente com uma estrutura polar, e esse produto, né, que é um polipropileno enxertado com anidrido maleico, faz a ligação da parte polar da fibra ou de uma carga mineral com o polipropileno. É um exemplozinho simples, mas é super usado. Muitas vezes eu já fiz blenda de polipropileno com polipropileno, quando você quer melhorar a estabilidade dimensional do nylon, por exemplo, você pode fazer isso. Ou se você quiser fazer um nylon que tenha maior característica de maleabilidade, você pode usar um elastômero, como o poliocteno-eteno, colocando esse polipropileno com anidrido maleico, ele vai ligar o poliocteno-eteno com o nylon, e você consegue ter uma blenda de nylon com um elastômero, melhorando a resistência ao impacto. Hoje em dia, a gente faz o poliocteno-eteno já com o enxerto, né? Então fica melhor do que fazer essa ligação. Mas são produtos que são justamente isso, eles servem para você ligar materiais polares com apolares. Então, você consegue resolver o problema. Um outro exemplo de aplicação aí já na área de reciclado, né? Você sabe que às vezes tem muita gente que fornece PET com PP, e aí fica horrível, né? Se o péssimo. teor, então, se o teor de PET for pequeno, a gente já fez experiências aqui usando o PPH NT015 FMA, que é o nosso polipropileno com anidrido,
para compatibilizar o PET com o PP, quando o PET não é uma quantidade muito grande. Quando é uma quantidade muito grande, a gente já fez também, só que aí o molho fica muito caro. Então, não sei se para reciclado vale a pena, entendeu? Mas para pequenas quantidades, assim, recuperação de big bag, esse tipo de coisa, é tranquilo. Né? De Você PP. sabe que uma das coisas que eu faço agora é reciclar big bags, né? RAF. Uhum. E aí o PET não passa, né? A linha de costura da alça é de PET e todo o resto é PP. E é até engraçado, mas eu conversei lá com o menino sobre isso, né? E aí ele falou, não, Marcelo, vamos deixar assim mesmo, porque o PET está servindo como tela para a gente. Ele Não não sei, passa mas pela tela, não tem mistura, né? Ele não tem então, compatibilidade, mas se ele passa tudo você na tela. se você precisar, usando 1,5% desse material e algumas condições específicas de processo, lembra sempre que tudo vai pelo processo também, né? Uhum. Você pode resolver esse problema, se você quiser, Eu né? vou conversar um pouquinho com o Edilson para saber até onde ele consegue isso aí. Tá Vai certo. ter jogo isso ainda, viu, Marcelo? Essa parte ainda vai ter. Ah, o que a gente faz muito é isso, né? Quer dizer, as crianças vêm com alguns problemas e a gente vai desenvolvendo coisas. O que acontece é que tem alguns produtos que a gente começou a usar para uma coisa e começa a observar que eles servem para outras coisas também. Outra Né? possibilidade, né? Lá no Senai, a gente recebeu, uma certa feita, um lote de um material da Exxon, acho que é Vistamax, Uhum. acho que é isso aí, né? Etileno, E propileno, copolímero. isso. E aí, para aquela nossa necessidade, na verdade, não deu certo o teste inicial que eles queriam, né? Mas, para uma outra aplicação, cara, caiu como uma luva, né? E é o que você falou, né? Às vezes, para um determinado coisa, isso aqui talvez não seja melhor, mas para outra solução, que era melhorar a resistência ao impacto, melhorar a compatibilidade lá do... O que acontece? O cara pega a tampa e rótulo e moe, né? Mas nem Uhum. todas as tampas são de PP, né? Algumas são de PE, tal. Como é que faz para misturar isso aí? Aí o cara falou, vamos colocar um tanto aí de Vistamax, eu não lembro o nome, Etileno, propileno, 82. copolímero. É isso aí. Tinha um número específico do Vistamax, O número 82, 12. está relacionado com o teor de etileno e com a viscosidade. O Ah, peso molecular, vai. vivendo e aprendendo. E acabou que deu muito certo, né? E funciona. Ele é o etileno propileno. Ele é o copolímero. Ele é o detergente para você juntar os dois. Os dois, exato. É isso aí aconteceu e foi um sucesso, viu? Agora, já aconteceu com você de você, no meio dessa entrevista com um cliente lá, acertar na pergunta e o cara dar a resposta que evitou do cara perder um rio de dinheiro? Eu acho Algum que caso assim? tem um cliente nosso que ele é um cara, uma pessoa que uma empresa que trabalha com reciclagem, né? E ele comprou, acho que umas 80 toneladas importou, né? De ABS-PC. E aí a gente desenvolveu um material para ele conseguir juntar tudo que ele achou que comprou que era BSPC. E funcionou muito bem, ele ganhou bastante dinheiro. Né? Fica chato falar qual é a firma, mas foi um caso assim, que foi um boom, foi uma compra, mas foi uma salva grande que eu acredito que ele tenha salvado bastante, porque ele comprou bastante durante um período. Até depois perguntei, o que aconteceu, tal. Falou, não, é que a gente comprou 80 toneladas e tinha que fazer aquilo lá funcionar. Mas são os anjinhos, né, que estão sempre por aí, né, Olha, perguntando isso. e essas pessoas que perguntam são as que querem saber e acabam se preocupando com o conhecimento e dão atenção para as respostas, né? Para essas Sim. questões da química e tal. Mas aí quando a gente fala lá do cara lá da mão de obra, né? O operador, né? O preparador,
Você acha que esses caras têm preparo para trabalhar com esses materiais ou ainda falta muita coisa? Então, E por onde o cara quando deve começar, se ele porque quiser? assim, o próprio pessoal da engenharia, ou aquilo que você comentou do seu chefe, né? Que ele gostaria sempre de encurtar o caminho. O problema é do Orosco. Ele resolvendo e falando o que eu tenho que fazer, Tá bom. né? Tá bom, né? E é mais ou menos isso que acontece. Eu tenho clientes que querem entender o que a gente está fazendo, né? Eu acabo explicando até onde eu digamos assim, não vou avançar no pulo do gato, que é o material que eu faço, né? Mas eu explico essas coisas de ligação, de como que ele tem que resolver e tal, e monto um produto para ele, né? Alguns clientes querem entender, outros clientes querem resolver o problema. Não existe um padrão específico. Se você passa para as camadas mais próximas da operação, a pessoa da operação costuma querer é não ter trabalho adicional, né? Pelo menos é um padrão que eu encontro ao longo do tempo. Embora existem também pessoas que são da operação que querem e estão preocupadas em entender o que você está fazendo. Quer dizer, é 1%, é 2%? Mas existe, né? A grande maioria quer resolver o problema, quer ter menos esforço. E quando você vai subindo na escala, tem aquelas pessoas que estão mais comprometidas com a questão da empresa, né? Seja porque tem um emprego de maior responsabilidade, seja porque muitas vezes é o dono, né? E ele não quer perder dinheiro, né? Mas a grande maioria quer resolver o problema. Mas, assim, muitas vezes não tem essa questão do entendimento, de realmente entender o que está acontecendo, por que aquela molécula não vai bem com essa ou aquela outra, enfim. Né? Quando estou conversando com os caras, eu faço assim, né? Eu começo a conversar com o operador, e aí, como eu começo a falar com o negócio da molécula, do ligação secundária, peso molecular, eu tento pescar no caso seguinte: esse cara vai aproveitar o que eu vou falar? Porque se ele aproveitar, ele vai passar de fase. E eu falo para ele, se você aproveitar essa informação, você vai passar de fase. Você pode É deixar verdade. de ser operador e passar para preparador, deixar de ser preparador e virar líder, né? Aí, de repente, você vai ajudar o comprador a comprar um lote de material melhor, você vai ajudar o cara da qualidade a freitar aí o trabalho dele, né? É verdade isso. Infelizmente, é a pequena minoria, né? Eu tento mostrar para ele a importância de aprender, né? O quanto aprender para facilitar a vida dele, né? Hoje eu estava falando para você, sabia que, por exemplo, o saquinho de arroz é o mesmo material que você está fazendo na geomembrana? Cara, ele é forte assim? Que o saquinho de arroz é mais fininho, mas o peso molecular é parecido, o tipo de processamento também, tal, não sei o que. Cara, que legal, tal. Esse menino, eu já Vai separei progredir ele mais. para treinar ele. Eu falei, esse cara eu vou treinar para ele ser operador. Ele é ajudante atualmente. Vou treinar ele para virar operador. E o operador eu vou treinar para virar líder. Né? Eu vou falar, não, esse cara eu vou ensinar ele, né? Agora, Existe uma tendência. Existe uma tendência de entendi. nós dois. Existe uma tendência de nós dois, até pelo nosso histórico de vida, né? E ter muitos anjinhos aí que foram e aprenderam muita coisa com a gente. A gente gosta de ensinar, né? Eu acho que é uma coisa meio que está dentro da gente, né? Então, faz parte, né? Eu acho que eu também procuro explicar. Quando eu vejo que estou enchendo muito o saco do pessoal, eu tento ser mais sucinto. Não, Volta a falar do Corinthians e está tudo bem. é,
Mas... É isso mesmo, né? Se eu perceber que a pessoa não vai fazer, não vai usar aquela informação para nada, e depois de 3 minutos ela, pô, aquele velho doido, careca, tá me enchendo meu saco. O que ele tá falando? Não entendi nada que ele falou, deixa ele falar. Esse cara aí, eu vou deixar ele para lá também, tá tudo bem, ele tem o direito, né? Eu acho que as Eu pessoas acho. precisam ser o que a gente quer, eles precisam ser o que eles querem, né? Agora, se eu perceber que o que ele quer, se eu perceber que o que ele quer precisa daquilo, aí eu dou uma forçada na barra, eu vou, né, falo, não, mas acho que dá, né, vamos ver aí e tal. E isso é muito legal, cara. Acaba que É. as pessoas gostam da gente, né? Como é que é? Principalmente esses, eles gostam da gente. Nossa, aquele cara lá me ajudou, puta, Ah, sim, isso é a parte boa, né? Quando você consegue ajudar alguém, consegue fazer com que entenda um pouco mais daquilo que ele está fazendo, né? Porque muitas vezes você não consegue passar tudo, principalmente numa visita, né? Poxa, o curso só de entender essas propriedades era pelo menos um ano, né? Isso à noite. Durante o dia eram 2 anos, né? 2 anos. Que a gente estudava e ensinava as crianças. Mas onde você pode ensinar com muito mais profundidade, né? Mas você também teve tantos alunos. Você sabe que uma parte quis aprender e uma parte quis passar de ano, né? É verdade. Então, Tem um amigo nosso, né? E aí é nosso, o Valdir Ferreira Barbosa. O Valdizão falou assim para mim, né? No começo, quando ele falou a primeira vez, eu fiquei meio ressentido, né? Ele falou, não, Marcelo, não se preocupa, não se preocupa. Você vai formar técnicos que serão excelentes operadores e o mercado vai precisar deles. Pô, pode o cara não quer aprender, não esquenta a cabeça. Da mesma forma que você vai preparar caras que vão virar engenheiros, gerentes, diretores, donos. Então, tem espaço para todo mundo e está tudo certo, né? é verdade. Isso eu acho sensacional ensinar. Eu sou apaixonado por esse negócio aí. Tanto que saí do Senai, estou aqui na internet tentando ensinar os caras. Me disponho mesmo. Se o cara perguntar, eu vou lá responder, vou pesquisar, né, quer saber, vou ligar para o Moacir. Moacir, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, que também não Pode contar sei. comigo. Pode contar comigo. Muitos anjinhos ligam para mim sempre. Tenho certeza Quase disso. todo. Olha, eu acho que eu posso arriscar que todo dia eu tenho mais do que uma ligação dos anjinhos perguntando alguma coisa. Olha, que coisa legal, velho. É. Nossa, Moacir, você não faz ideia o prazer que me traz conversar com você. Assim, é uma coisa imensa mesmo, né? Não, Vou eu deixar um também espaço gosto. aqui para você, cara, falar à vontade aí sobre a sua empresa, sobre a Atom, sobre a Orbital, o que você quiser falar, porque é gostoso de ouvir você falar. É verdade isso. Que bom. Você quer que eu fale alguma coisa O que da você Atom? quiser, bicho, tá livre aí para falar o que você quiser fazer Bom, propaganda, merchan, o que você quiser. bom, a Atomo, a gente mudou um pouco a forma de consultoria, né? Começamos a produzir materiais e os aditivos por conta da necessidade mesmo, né? Então, eu observei que tinha um nicho interessante, essa coisa que antigamente eu só dava consultoria, mas à medida que as pessoas foram tendo problemas, elas queriam saber, tá, mas onde eu encontro tal produto que você falou, como que é, tem que importar, tem que fazer. Então, muita coisa eu comecei a fazer aqui mesmo, né? Começamos com o PP com anidrido, depois fizemos o polietileno linear com anidrido, né? O POI com anidrido, o Vistamax, que é o etileno propileno, hoje também a gente já tem com ele com anidrido, né? E fora isso tem outras misturas, outras preparações que a gente faz justamente, quero ligar a ABS com policarbonato, quero fazer o zinói, a gente fornece a aditivação necessária, né? Se você tem uma necessidade de estabilização, de melhorar processo, a gente trabalha, em geral, com a maioria dos aditivos comuns, né? Certo. Então, e os incomuns a gente estuda e faz ele nascer.
Então, é por aí. Então, é esse nicho que a gente acabou trabalhando, né? Temos alguns clientes de compostos, não são muitos. A maioria procura a gente para realmente resolver problema, né? Então, é o que a gente trabalha. E, tem dado certo, né? Então, não é uma coisa estressante, porque eu já estou velhinho, né? Estou aqui em Itatiba. Começamos em 2015 aqui, né? Certo. E já estamos com 2 máquinas, mudamos de prédio, estamos fazendo cada vez mais um pouquinho. Mas é isso, eu me Cara, distraio com essas coisinhas. é maravilhoso isso. Moacir, olha, eu agradeço demais a sua disposição em falar comigo. Foi maravilhoso poder, né, contar com a Obrigado. sua presença aqui. Quero agradecer de coração. Quero deixar um toque para a galera que está assistindo a gente, né? Eu os chamo de plastic lovers, né? Os amantes do plástico, porque eu sou mesmo. Cara, eu defendo o plástico mesmo, eu não estou nem aí. Fico até meio bravo quando as pessoas atacam. Um cara outro dia falou assim: pô, mas o plástico demora 400 anos para se degradar. E eu falei: isso não é uma maravilha? Você pode usar ele quanto tempo, então? Né? Olha que delícia que é o Mas plástico. a questão do lixo plástico ele está muito mais relacionado à educação e comportamento do que qualquer outra coisa. É isso, né? Com o conhecimento, as pessoas vão muito mais longe, usam muito melhor, desperdiçam muito menos, né? Tudo melhora. O conhecimento, acho que é o grande lance aí, da educação das pessoas no tratamento dos resíduos, para diminuir o desperdício, viu? Cara, eu vivo falando, né? Eu acho que as pessoas devem se inscrever no meu canal mesmo, tem que me seguir nas redes sociais. Toda vez que eu encontro alguém, eu falo, ó, tá aqui, anota aí meu canal, me segue na rede social. Porque quem eu quero achar? Eu quero achar aquele cara que não vai fazer um curso formal, o cara que Uhum. não tem a possibilidade. Esse menino lá de Fortaleza, eu quero ajudar ele. Né? Tá Um outro certo. rapaz lá do Sul, eu quero ajudar esse cara. Meu, se eu puder ajudar esse cara, já vai me satisfazer muito. Né? Então, a todo mundo eu peço, se inscreve no meu canal, me segue nas redes sociais e aproveite os conteúdos, né? Que a gente vai sempre trazer pessoas como o Moacir aqui, que deu uma Não, fica à aula vontade. espetacular. E se você precisar de alguma coisa, é só me ligar.